1 Samuel capítulo 30. Os amalequitas saqueiam Ziclag. Sucedeu que, chegando Davi com os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham feito uma incursão contra o Neguebe e contra Ziclag, e tinham ferido Ziclag e a tinham queimado a fogo. E levaram cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava levantaram a voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a que fora mulher de Nabal o Carmelita. Davi se angustiou muito, porque o povo falava em apedrejá-lo, pois todos estavam com amargura de alma, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi consulta ao Senhor. Então disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-a, porque de fato a alcançarás e tudo libertarás. Davi persegue os amalequitas. Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens que com ele estavam. E chegando ao ribeiro de Besor, pararam ali os que tinham ficado para trás. Porém Davi prosseguiu a perseguição com 400 homens, porque 200 pararam por não poderem, de cansados, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o levaram a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos e 2 cachos de passas. Comeu, e voltou-lhe o ânimo, porque havia 3 dias e 3 noites que não comera pão, nem bebera água. Então Davi lhe disse: De quem és tu, e donde és? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita. Deixou-me meu senhor, porque adoeci há 3 dias. Nós demos uma carga contra o Neguebe dos Queretitas, e contra Judá, e contra o Neguebe de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi: Poderias levar-me a essa tropa? Respondeu ele: Jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei a essa tropa. Davi derrota os amalequitas e recupera tudo. E quando ele o levou, eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos, fugiram. Assim recuperou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, e também libertou as suas 2 mulheres. Nada lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas. E do despojo, até tudo quanto lhe haviam tomado, tudo Davi recuperou. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e os que iam adiante dele as levavam, e diziam: Este é o despojo de Davi. A divisão dos despojos. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados não o haviam podido seguir, e que tinham ficado no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se a Davi, o saudaram. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que temos recuperado. Porém, a cada um, a sua mulher e seus filhos, que os levem e se vão. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que o Senhor nos deu, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que contra nós vinha. Quem, pois, daria ouvidos a isso? Porque qual é a parte dos que desceram à batalha?
Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. E assim foi daquele dia em diante, e o estabeleceu por estatuto e direito em Israel, até ao dia de hoje. Davi envia presentes aos anciãos de Judá. Vindo, pois, Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção, do despojo dos inimigos do Senhor. Enviou aos que estavam em Betel, e aos de Ramote do Neguebe, e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos das cidades dos Jerameelitas, e aos das cidades dos Queneus, e aos de Ormá, e aos de Corazã, e aos de Atasse, e aos de Hebrom, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens.